amigas, alô amigos, alô você, tudo bem? Estamos dando início a mais uma mensagem SOS Verdade Reinaldo de Almeida. Na semana passada, apresentamos alguns depoimentos de pessoas importantes e mostramos algumas melhorias que estão acontecendo no nosso país. Hoje, dia 22 de outubro, estaremos homenageando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mostrando a atuação de um delegado nos anos 70, por ocasião de um assalto a um banco na cidade do Rio de Janeiro. Vejam só. Atenção, atenção, todos os prefixos. Estabelecido estado de emergência. Alarme bancário soando. Atenção todas as viaturas próximas ao local, queiram proceder para o possível cerco. Atenção, atenção, todos os prefixos, atenção. Confirmado o roubo ao Unibanco, Avenida Paris, 72. DRFA, chamando, câmbio. No interior da agência foram 3 elementos escuros e saíram a pé. Ele não sabe se tinha algum veículo esperando, positivo? Positivo. Se informe com o banco se há vestimento dos elementos positivos. Elementos fugindo da Avenida Brasil. Caravan vinho de placa. Alfa Lima 6311. Anote aí. Agência Unibanco. Avenida Paris. Assalto confirmado. Praticado por 3 elementos fortemente armados. Fugiram em um auto roubado em direção à Avenida Brasil. Ficha de cerco 21. Elementar Paraíba do Mirador, cidade universitária. Elementar Dali, Águia 0, Águia 0. DRFA, chamando, câmbio. CCS, tudo condonada do viatura 2598 junto com a viatura DV Norte. No 18 elementos presos e um ferido. Parabéns à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, hein? E ainda estaremos apresentando a explanação realizada recentemente pela ilustre colega jornalista Regina Vilela, oportunidade em que assumo e faço questão das palavras dela serem as minhas palavras. Vejam só. Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista. Não dá. Definitivamente não dá para ler ou ouvir os absurdos proferidos por um sujeitinho infame, desprezível e sórdido como Renan Calheiros e não reagir. A mídia porca brasileira dessa vez se superou com esta capa, mas o pior é o que ela traz na edição, é de embrulhar o estômago. O texto envolve todo tipo de mentira produzida pelo embuste chamado CPI do Mocorongo ou CPI do Circo. Como um verdadeiro asno que é, o relator se espraia na entrevista propalando inverdades e desinformação. O relatório aponta o presidente Bolsonaro como responsável por tudo que governadores e prefeitos, com aval e cumplicidade dos ministros do STF,
causaram. Eu digo sempre, pessoal, que ninguém morre de véspera, mas se milhares de pessoas se foram neste pandemônio, os culpados estão no Supremo, no Congresso Nacional, nos palácios de governadores e prefeitos, mas principalmente na ignorância e na covardia do povo brasileiro. Renan vai apontar 11 crimes para o presidente. Eu destaco 3: homicídio doloso, crime contra a vida e genocídio. Eu vou explicar cada um deles. Homicídio doloso é quando alguém tem intenção de matar outra pessoa. É aquilo que fez, por exemplo, Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos, quando decidiram matar os pais dela para ficar com a herança. Quase 20 anos depois, a criminosa está em regime semiaberto e estudando numa faculdade. E, pasmem, é tratada como celebridade. Pois é, Brasil. Crime contra a vida no Código Penal brasileiro tem homicídio, feminicídio, instigação, auxílio ou indução ao suicídio, infanticídio e aborto. Quero alguns exemplos? Celso Daniel, PC Farias e a namorada, Daniela Pérez, Elisa Salmúdio, Liana Friedenbach e Felipe Café, Marcos Matsunaga, a professora Ellen Batista, as crianças João Hélio, Isabela Nardoni, Bernardo, Juan, Henri e tantas outras. E ainda querem aprovar o aborto no país. Misericórdia. Agora vamos falar de genocídio, palavra que os militontos, descerebrados e ignorantes vomitam, talvez sem saber a gravidade do seu significado. O termo genocídio se refere a crimes violentos cometidos contra grupos étnicos, pessoas com cultura, religião, língua, hábitos, história e origem próprias, como judeus, ciganos e índios. Genocídio é a destruição sistemática desses povos. Genocídio, pessoal, é uma palavra nova, um neologismo, uma palavra formada por outras duas. Geno, que em grego significa raça ou tribo. Sídio, sufixo latino para morte ou extermínio. O termo genocídio foi criado em 1944, quando o advogado Rafael Lemkin, um judeu polonês, tentava descrever as atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus europeus na Segunda Guerra Mundial. O advogado definiu o genocídio como um plano coordenado de diferentes ações visando destruição dos fundamentos essenciais da vida dos grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os próprios grupos. Em 1945, o Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, na Alemanha, acusou os principais nazistas de crimes contra a humanidade. A Alemanha de Hitler dizimou 6 milhões de judeus e mais de 10 milhões de eslavos, povos da Europa Central e Oriental. Também perseguiu gays, ciganos, romenos e sérvios. E existem outros casos. Vamos à história. Holodomor é uma palavra ucraniana que descreve morte pela fome. Lutando para se manter longe do Estado soviético, milhões de ucranianos foram vítimas do Exército Vermelho de Stalin. Na década de 1930, o líder soviético massacrou a população da Ucrânia com intimidação, prisão e execução de milhares de intelectuais, líderes religiosos e até o pessoal do Partido Comunista que defendia a independência da Ucrânia. Os agricultores perderam as suas terras e foram obrigados a exportar tudo o que produziam nas fazendas coletivas soviéticas. Quem não cumpria as metas perdia tudo, inclusive as sementes. Milhões de pessoas na Ucrânia e também no Cazaquistão morreram de fome. Elas contabilizam quase 60 milhões de vítimas do comunismo russo. Isso é genocídio. Na China, o líder comunista Mao Tse-tung liderou o grande salto adiante nos anos de 1958 até 62. A pretensa industrialização imposta pelo regime colapsou o país. Pelo menos 40 milhões de pessoas morreram de fome na China e no Tibete. Entre 1966 e 69 veio a Revolução Cultural, que caçou minorias, seguidores de qualquer religião, e qualquer um que fosse delatado por questionar o regime comunista ia para os campos de concentração para serem fuzilados. E a família, pessoal, ainda tinha que pagar a munição usada no fuzilamento. Isso é genocídio. No início do século XIX, houve a dissolução do Império Otomano, talvez o mais longo da história, durou por mais de 8 séculos. De 1915 até 23, o governo turco forçou minorias ao exílio, longas caminhadas para campos de concentração onde hoje fica a Síria. Calcula-se que morreram mais de 1,5 milhão de armênios e 750 mil assírios. Quase 3 milhões de gregos e curdos também foram expulsos ou condenados à morte por inanição. Isso é genocídio.
Entre 1975 e 79, no Camboja, o ditador Pol Pot acabou com 1/3 da população do próprio país. O Khmer Vermelho perseguiu chineses, vietnamitas, budistas, muçulmanos, professores, jornalistas, pessoas que usavam óculos, qualquer um que pudesse ser caracterizado como intelectual ou estrangeiro era detido em campos de concentração para morrer de fome. Quase 2 milhões de pessoas morreram. Isso é genocídio. No Congo belga, o rei da Bélgica, Leopoldo II, massacrou a população. Quem sobreviveu foi escravizado para trabalhar na extração da borracha. Na década de 1890, o colonizador belga deixou um rastro de mais de 8 milhões de mortos. Isso é genocídio. Quando a Bósnia e Herzegovina declarou independência em 1992, Slobodan Milošević, presidente da Sérvia e da Iugoslávia, invadiu o território. O exército do líder comunista praticou todo tipo de atrocidade contra os croatas e muçulmanos da Bósnia. Quase 300 mil pessoas foram mortas, inclusive os opositores do comunista. Isso é genocídio. Em 1994, o coronel Morte, Theoneste Bagorosa, comandou uma limpeza étnica em Ruanda, na África. Ele mandou dizimar qualquer pessoa que fosse da etnia Tutsi. Foram quase 1 milhão de mortos. Isso é genocídio. Idi Amin Dada, presidente de Uganda, ficou conhecido como açougueiro da África. Ele mandou matar mais de 500 mil pessoas perseguidas por etnia, religião e política. Isso é genocídio. O presidente Bolsonaro sempre pensou no Brasil e nos brasileiros. Ele decretou a emergência sanitária dia 4 de fevereiro de 2020 e mandou para o Congresso Nacional o projeto de lei para combater a epidemia do vírus chinês. O que fizeram governadores e prefeitos, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais? Mantiveram o carnaval, alegando que não havia risco de contaminação para milhões de pessoas que lotavam as ruas. Veio a ressaca e o caos por não atenderem o decreto do presidente. Para piorar, o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, mandou que as pessoas ficassem em casa e só procurassem os hospitais quando estivessem com falta de ar. Foi demitido. A crise sanitária pegou o mundo de surpresa, pessoal, menos a China, que espalhou o vírus. O STF ainda determinou que só governadores e prefeitos podiam gerenciar a saúde, obrigando o governo federal a abrir o cofre para estados e municípios. Opa! Foi a oportunidade que eles tinham de aproveitar e botar a mão no dinheiro, já que o Bolsonaro fechou as torneiras da corrupção no governo federal quando tomou posse. Mas nos estados assistimos à festa da roubalheira, com compras superfaturadas e insumos e respiradores, além de hospitais de campanha caríssimos que nunca foram usados, sem falar na política do fecha tudo e fica em casa. Milhares de empresas quebraram, as pessoas foram demitidas. A economia só não quebrou de vez por causa do governo federal, que injetou bilhões de reais no auxílio emergencial e no crédito para micros, pequenos e médios empresários. Aí veio a história da vacina. Em nenhum momento o presidente se negou a comprar vacinas. Bolsonaro afirmou que assim que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovasse uma vacina, ela seria comprada e distribuída, como foi, e sem pagar propina nenhuma. Isso a CPI não investigou. O presidente sempre assegurou que as pessoas que quisessem teriam vacinas disponíveis e assim tem sido. Qualquer um que quiser tomar o líquido ainda na fase experimental pode ser vacinado num posto do SUS. O Brasil nunca esteve atrasado, começou a vacinar em janeiro desse ano, ao mesmo tempo que outros países, e já lidera em número de vacinados, passa de 100 milhões de pessoas. E só para lembrar, até 24 de setembro de 2021, o índice CIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, havia registrado a morte por Covid-19 de mais de 19 mil pessoas vacinadas. Portanto, o presidente Bolsonaro é vítima de calúnia, injúria e difamação constantes, crimes cometidos pela classe política, intelectual e pela imprensa, todas carcomidas pela imoralidade e abstinência do dinheiro público. Pense nisso, estude sobre isso. Um abraço. Sensacional. Em sua fala, ela, a jornalista, nos ensina a distinguir e separar a palavra genocida da sua realidade funcional, totalmente distorcida pela interpretação de alguns. Legal? Mais uma vez, lembro que o povo tem sabedoria suficiente para saber interpretar o que está acontecendo em nosso país. Felizmente, o bem
haverá de predominar sobre o mal. Tenho a certeza disso. Deus é grande e está no controle de tudo. Quero ainda aproveitar a oportunidade e convidar você que está nos assistindo para vir participar do nosso programa, dando sugestões de um tema que você gostaria que eu falasse. Basta se comunicar com a nossa produção de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, pelo telefone código 21-2719-1801. E lembrando que continuam abertas inscrições para a escolinha de futebol no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, ok? Ali na rua Mamed Souza, número 100, aos domingos, às 9 horas da manhã, com o professor Júlio Alves. Até semana que vem e um beijo no seu